Fala pessoal, tudo certo? Trouxe para vocês um unboxing que não vai ser um unboxing exatamente, né? Mas vai ser mais aqui uma apresentação dos livros que eu comprei para vocês, tá? Porque eu já acabei abrindo, não aguentei de curiosidade para ver como é que tava, como é que era e tudo mais. Mas tá aqui, tá? Trouxe para vocês. E são 3 livros, igual eu já tinha comentado antes, em alguns stories atrás. São livros que falam de inteligência emocional, inteligência financeira, falam de estratégias de negociação, tá? E isso daí é pelo menos para mim, que mexo com negócio, que mexo com consultoria, que mexo com compra, venda, né, da minha imagem, dos meus serviços e tudo mais, é muito importante e fez total diferença na hora de eu fazer uma negociação, de eu mostrar o meu portfólio para o cliente ou até mesmo uma roda de conversa entre amigos, né, a forma como eu interpretava algumas falas, como eu também me dirigia, como eu queria ser interpretado, mudou tudo. O primeiro que eu gostaria de falar é esse daqui, ó, é O Príncipe, tá, de Nicolau Maquiavel. Esse livro ele é maravilhoso no quesito de como lidar com as pessoas, a nível de análise de intelecto, de estratégia e tudo mais. Nicolau Maquiavel, ele foi um estudioso da época dele, né? E ele escreveu esse domo para um príncipe da época, né? E aí, nesse domo, ele colocou algumas estratégias observadas durante toda a vida dele, durante todo o período que ele passou servindo os feudos, os reinos e tudo mais. E ele escreveu essas estratégias e você pode ver que ele é bem curtinho, ele não é um domo muito grande, um livro com muitas páginas, tá? Tem algumas versões que são maiores, que trazem mais detalhes e tudo mais, mas daí não é a obra em si do Nicolau, né? A obra dele é bem concisa, é bem enxugada, é especificamente voltada para essas estratégias que ele cita, né, pro príncipe. Quem é dono de empresa, quem é dono de negócio, quem é líder de equipe, ele tem que ter na coleção dele O Príncipe de Nicolau Maquiavel, justamente para entender como as massas pensam, né? Não é para controlar, mas é para entender como as massas pensam, como elas vão interpretar aquela fala, aquela ação sua enquanto líder, ou enquanto supervisor, ou enquanto encarregado, né? Muitas das lições que se aplicavam antigamente também se aplicam aos dias de hoje, e assim, não é tão difícil de ver isso, né? A gente tem vários outros livros, várias outras versões até desse mesmo livro, vários outros estudiosos falando sobre que as antigas estratégias elas são de fato as melhores. E Nicolau Maquiavel, ao escrever esse livro, ele compilou, né, todo o conhecimento dele em poucas páginas. E esse daqui é um livro muito bom, recomendo muito. Você vê que ele está novinho, comprei ele, nem abri ainda, é uma edição de colecionador, é edição especial de 510 anos. A capa dele é fofinha, ele é todo Rick Fock, sabe? Mas gostei muito, vai para minha coleção pessoal ali, que quase não tem livro, né? Segundo livro é esse daqui, ó, As 48 Leis do Poder. Esse livro, ele é incrível. Para você que quer ser uma pessoa que quer ter um pouco mais de poder de persuasão, da arte de chamar atenção, de ser o centro das atenções, esse livro aqui, ele é especificamente para isso, tá? Como que você ganha numa discussão, como é que você se torna mais argumentativo, como é que você melhora a sua roteirização na hora de pensar numa resposta, num processo de pitch, né, que normalmente é uma coisa muito rápida. Então, esse livro aqui é para você, tá? Por quê? Esse livro, ele traz 48 leis voltadas para negócio, para manipulação, para persuasão. É um livro que eu posso dizer até que ele chega a ser uma arma nas mãos das pessoas erradas, né? Contudo, vai da interpretação de cada um, de cada regra, cada lei que aplica nesse livro aqui. O autor, o Robert Greene, ele escreveu outros livros também, tá? Voltados mais ou menos para a mesma temática, e são obras que elas se complementam, né? Elas conversam entre si. Então, esse daqui é um livro muito bom, é um ótimo início de leitura das obras do Robert, né? Eu recomendo bastante. E você, que é líder, que é consultor,
que é auditor, que é dono de negócio, ou que você simplesmente quer ter um pouco mais de argumentação, quer melhorar a sua imagem diante das outras pessoas, a sua escola, o seu trabalho, esse livro é leitura obrigatória para você entender como é que funciona o jogo. O jogo nada mais é do que o jogo da vida. É o lance de você saber o que fala no momento certo e no lugar certo para você obter vantagens. Às vezes você está numa negociação, você quer vender melhor o seu negócio, a sua proposta, mas você não tem talvez um pouco da malícia, da artimanha, você não conhece tanto do jogo. Pois é, esse livro aqui, ele é feito para isso. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Por último, porém não menos importante, né, eu já citei ali, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, e neles você aprende as estratégias de como lidar, como fazer. Nesse daqui, nessa terceira obra que eu trouxe aqui para vocês, A Psicologia Financeira, você aprende a controlar o seu emocional, né? Lógico, voltado para o lado financeiro. Qual que é a maior dificuldade que eu encontro hoje com os meus clientes? A maior dificuldade hoje que eu encontro com os meus consultados, com os meus auditados, é que eles não têm consciência, eles não têm emocional financeiro, né? Eles conhecem muito bem do jogo, porém, quando eles conseguem êxito, quando eles conseguem sucesso, eles vão para cima, eles chegam lá no topo, conseguem muito dinheiro, eles se emocionam e acabam retroagindo, né? Então eles acabam ou perdendo muito dinheiro ou acabam quebrando, justamente por não ter esse controle emocional. A Psicologia Financeira, esse livro ele traz exatamente isso, tá? Controle emocional na hora de lidar com a gestão financeira. Tem muita gente que é excelente gestor financeiro, ele conhece todos os ativos, ele tem boas recomendações, ele tem uma mão de ouro, né? Ele tem o famoso toque de Midas, ele conhece, ele tem muito conhecimento técnico, mas ele tem pouca consciência, né? Ele tem pouco emocional financeiro, e isso acaba trazendo para ele aí alguns malefícios. Então esse livro, ele é justamente para isso. Se você tem essa dificuldade, esse livro, ele é excelente, é uma recomendação, tá? Eu vou trazer um pouquinho deles todos, talvez num próximo vídeo, ou talvez em alguns stories, não sei, eu ainda vou decidir como é que vai ser feito, mas eu sei que isso daqui, ele fez grande diferença na minha vida, né, ainda faz, eu li ele algumas vezes, já faz algum tempo, pretendo reler de novo, traçar outras estratégias, né, aplicar hoje elas na minha rotina, na minha realidade, e trazer um pouco mais dessa consciência, porque nós somos seres emocionados, né? De todo fato. Não adianta falar que não. Essa emoção muitas vezes acaba tomando conta da gente em vários aspectos da vida e, logicamente, no financeiro também não seria diferente. Bom, é isso. Trouxe aqui os 3 livros para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui, fala para mim o que vocês acharam desses 3 livros. Se vocês querem saber mais desses livros, tá? Comenta aqui, fala comigo. Então deixa aqui seu comentário também, tá? Não esquece de colocar uma sugestão, caso você tenha algum livro que você queira que eu traga, tá? Eu vou fazer o possível para estar trazendo esses livros para cá. Eu tenho alguns outros livros que eu gostaria de apresentar também, alguns outros materiais de produtividade financeira e tudo mais, de como jogar o jogo também, né? Então, comenta aí para mim, tá? Fala para mim se é o que vocês querem e aí eu trago aqui para vocês, tá? Até lá, um beijão, valeu!